Qual a senha do Wi-Fi da igreja? Quando chega na casa dos irmãos, a primeira coisa que pergunta, né, qual é a senha do Wi-Fi? Chega no restaurante, chega na pizzaria, qual é a senha do Wi-Fi? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus estava ali me pedindo para fazer uma coisa, eu não sei porquê, mas eu gostaria que os irmãos já levantaram tantas vezes, né? Só mais uma. Quando estava tocando aquela música, né? Nos seus braços eu descanso. Solta tudo que você tem na sua mão, Bíblia. Fica de pé. Relaxa. Solta seus braços. Se tiver tensão aí, alguma preocupação, algum problema às vezes que está aí fora, o seu horário, esquece do horário. Solta seus braços. Descansa no Senhor. Deixa os seus braços soltos. Solta. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Solta os seus braços. Deixa o Senhor agir. O Espírito Santo vai fazer uma obra nessa noite aqui. Enganasto, anasto, Deus, drevítolo, samai. A casa é tua, Senhor. Dalamasto, esse culto é do Senhor, Pai. Estamos entregando, Senhor, inteiramente, Deus. A nossa mente, o nosso corpo, Deus. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa fé em Ti, Pai. Eu suplico ao Senhor, Deus. Dá-nos, Deus, uma noite de edificação. Uma noite de crescimento. Uma noite, Deus, de instrução. Mas, sobretudo, Senhor, uma noite de descanso na Tua presença. Solta seus braços. Coloca sua mente no Senhor. Aleluia. Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Santo, santo é o nome do Senhor. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Está uma noite quente, mas o Senhor vai dar graça. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, pela boca do apóstolo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém? Podem se sentar-nos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Talvez você pode estar pensando, eventualmente aí agora, puxa, eu sou melhor do que muita gente, porque nessa hora tem um monte de gente aí fora se embriagando, se prostituindo, falando uma série de asneiras, e eu estou aqui, na casa de Deus, podendo glorificar o seu santo nome, com liberdade. Mas eu quero dizer para você que isso não é mérito seu e não é mérito meu.
Nós estamos aqui pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se compadeceu das nossas misérias, dos nossos equívocos humanos, muitos, e nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A obra em nossa vida tem sido feita por Ele. Não vem de nós, para que nós não nos gloriemos. Inclusive eu estou aqui porque a graça do Senhor me trouxe até aqui. Essa era uma noite para o pastor Elias, titular da nossa igreja, pregar. E os irmãos, o pastor vai me permitir essa revelação aqui, essa inconfidência, né? Mas o pastor estava mudando esses dias e teve muitos atropelos e muito envolvimento com esse trabalho de mudança. E ele pediu que eu pudesse estar aqui nessa noite. Foi uma providência do Senhor. Uma providência do Senhor. Aleluia. E eu estava lá na minha casa, debruçado em muitos livros, e tentando encontrar uma palavra para trazer à igreja aqui nessa noite. E o Senhor me levou a várias histórias. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei confuso. Senhor, o tempo de um culto, como é que nós vamos falar sobre tantas coisas? Alacan taravá tolossamás. Mas o Senhor hoje falava comigo. Eu quero comunicar à igreja a minha graça. Aleluia. Eu quero comunicar à igreja a minha graça. Eu já estive aqui uma vez, outra vez lá no ginásio, uma outra geração viva, e talvez muitos irmãos que estão aqui não me conhecem, mesmo assim, porque a igreja se renova. Então, eu quero me apresentar. Essa pessoa que vos fala é o substrato do pó de estrume de cavalo pangaré, de ajudante de figurante de filme B de faroeste italiano. Deu para pegar aí? Substrato do pó de estrume de cavalo pangaré, de ajudante de figurante de filme B de faroeste italiano. Uma grande pessoa, não é verdade? O que acontece é que nós pensamos que somos alguém. E Deus precisa nos reduzir à nossa condição humana, e falível e pecaminosa, para que Ele possa externar a grandeza do seu poder em nós. Aleluia. E o homem já começa se equivocando lá na fundação do mundo. Por quê? Porque o homem absolutamente não fez nada. Antes que o homem fosse feito, Deus fez todas as coisas. Vocês estão entendendo isso? Deus criou todo o ambiente favorável para só depois criar o homem. Ou seja, antes do homem ser criado, Deus se ocupou, porque Deus não se preocupa, Deus se ocupa. Deus se ocupou de criar um ambiente totalmente favorável para que o homem pudesse desfrutar dele.
Ele cria luminares, cria aves, cria animais, cria mares. Aleluia! E então, só então, cria o homem à sua imagem e semelhança, com as 3 pessoas da Trindade envolvidas. E aí a gente começa a imaginar o homem já cheio de vida, porque o Espírito foi soprado nele, e os braços já se movimentam, e o pescoço já se movimenta, e os olhos já veem, e as pernas já se movem, cheio de energia, porque até então não tinha feito nada, apenas havia sido criado. O que nós temos que fazer agora, Deus? Agora somos nós, agora Deus é você e eu. Agora não é só você, agora sou eu também. Deus, ainda falta alguma coisa para você? Eu vou criar uma ajudadora. Eu já percebi que você não vai dar conta sozinho. Você precisa de mais alguém. Aí agora são os 2. O que é que nós temos que fazer, Deus? Muito bem, o Senhor nos criou, qual é o propósito? Vamos lá. Deus criou o homem e a mulher e falou para eles: sossega, Adão. Sossega, Eva. Amanhã vocês vão descansar. Aleluia! Amanhã vocês vão descansar. Estão entendendo isso, irmãos? Amanhã vocês vão descansar. Essa é a grande dificuldade nossa, descansar no Senhor. Compreender que tudo vem dele. E como diz João Batista, o homem não pode receber nada se do céu não foi enviado. Não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu a nós. Para quê? Para irmos e darmos frutos. Mas, irmãos, o homem não quer ir. Foi criado para ir e dar frutos, mas o homem não quer ir e não quer dar frutos. Dei canafai anasuriantalai, dreviatolosamas, a ponto de Deus ter que destruir a humanidade quase inteira por desrespeitá-lo, por desobedecê-lo, e extrair dessa grande humanidade apenas uma única família, a família de Noé. Aí nós podemos supor que Noé, então, é merecedor. Ele não precisa da graça de Deus. Esta sim é uma família corretíssima, santa, porque foi poupada do dilúvio. Rabia Kanamaya Vasturiantalas. Aí eu começo a pensar na obra difícil que Deus deu a Noé. Você junta todos os animais, toda a criação, os casais, sua mulher, seus genros, os seus alabacanta lá, suviato, samás, os seus filhos e as suas mulheres. Entra dentro de uma arca, porque eu vou derramar água sobre toda a terra. Eu vou exterminar toda forma de vida, mas coloca o homem, esses homens, com as suas mulheres lá dentro,
Primeiro, com uma tempestade que dura 40 dias e 40 noites. Eu fico pensando, irmão, como é que foi esse negócio lá dentro dessa arca? Porque a mulher de Noé deve ter falado com ele: "Ô, Noé, dá um jeito ali, o elefante está jogando água lá no corredor, acabei de limpar o corredor. Noé, essa chuva não para, Noé, como vamos fazer?" E aquelas mulheres tudo falando ao mesmo tempo, não é uma bênção, né? 4 mulheres dentro da arca. E não pode sair. Não dá para sair dali de dentro. E foi um ano, irmãos. Foi um ano ali dentro. Eu acho que Noé ficou traumatizado com essa experiência. E penso também que eles dividiram os animais, macho e fêmea, porque se deixasse o macho e fêmea junto, ia procriar ali dentro, que ia ser uma bênção. Essa arca ia ficar muito mais pesada. Mas, enfim, eles saem da arca. E o que acontece? Decana lavasto flastomídolo samas. Deus continua abençoando, Deus continua derramando graça. Porque antes, como diz em Gênesis 29, o homem só podia comer erva. Agora, no capítulo 9, versículo 3 de Gênesis, Deus dá ao homem a possibilidade de se alimentar também de carne. A refeição já ficou melhor. E diz a Bíblia que Noé planta a primeira vinha. Produz uva. Mas, irmãos, além de produzir a uva, ele se embriaga, produz vinho, se embriaga e fica nu. Dá para imaginar a cena? Deus poupa aquela família e já na saída da arca, Noé se embriaga, se despe. O filho dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã, o menor, vê a nudez do pai. Vocês percebem como é que o pecado continua e o homem continua completamente dependente da graça de Deus? Ravacanta lavastomídolos. Agora é uma família depurada de toda a humanidade e essa família continua pecando. Ele canta lá subiatos, lavaste canta lá subiatos, e ganasto, flaitos. Mas diz a Bíblia que a arca repousa sobre o monte Ararat. E aí tem muita gente esclarecida aqui, tem professores, né? Deve saber que o Ararat, geograficamente, fica na moderna Turquia. E esse Ararat, irmãos, tem 5.173 metros de altura. 5 quilômetros e mais 100 metros para cima. E as águas do dilúvio estiveram 7 metros acima do mais alto monte. E ele não é o mais alto monte. Leia Bacata Lavai Amanasso. A grandeza de Deus expressa Labarastamas. Apenas nesse micro episódio diante de um universo imenso que ele criou.
que na Samás, só a base da cadeia montanhosa do Ararat tem 40 quilômetros. Que cidade tem aqui a 40 quilômetros? Ponte Nova, 40 quilômetros? Imagina, a base do monte, daqui a Ponte Nova. Um monte, onde repousou a arca de Yamanaçu. Agora eu quero que vocês se desliguem de Viçosa, se desliguem do Brasil, da América do Sul, desse continente americano, e comece a imaginar a geografia daqueles territórios que envolveram a fundação do mundo. Porque nós podemos raciocinar, nós podemos refletir em torno disso. Eracam Plastovas. Imagina, a leste, o Iraque. A oeste, o Líbano. No norte, a Turquia. No sul, a Jordânia. Eu vou repetir. A leste, o Iraque. Tenta botar isso na sua cabeça. O Iraque. A oeste, o Líbano. Ao norte, a Turquia. Ao sul, a Jordânia. E no meio, referência dessas posições, a Síria. A Síria, irmãos, antiga Assíria, cuja capital, por algum tempo, foi Nínive. E Israel está a sudoeste da Síria. Aleluia. Aleluia. Garavasto midolosamás. E o jardim do Éden fala de Tigre e Eufrates. Os rios. Onde é que estão esses rios, irmãos? Esses rios estão na região do Iraque, da Síria. Então eu posso deduzir que, quando falamos de jardim do Éden, nós estamos falando dessa região específica. Derebicanta lá vai, darafasta mídolos samás, rabacantalas, dovasto vídolos samai, revindolos sucanevihas, rabiantalas, aonde a arca repousou? Na Turquia, ao norte. E um dia, Deus pega um homem chamado Abraão e tira esse homem de Ur dos Caldeus, na região do Iraque. O pai dele sai dali, Tera ou Terá, com ele, e eles sobem a Arã, que é a Turquia. Eles saem do Iraque e vão à Turquia. Abraão, casado com Sara, irmão de Naor, e outro irmão chamado Arã. Só que Arã morre e deixa 3 filhos: Ló, Milca e Isca. Segundo a tradição judaica e os historiadores Jerônimo e Joséfo, Isca é Sara.
Aleluia. E Abraão se casa com ela. E o pai Tera sai com Sara e Abraão. E vão para Turquia. Fica para trás quem? O irmão Naor, casado com Milca. Parece que o pai estava meio triste porque perdeu um filho. Arã estava vivo ainda. Terá perdeu Arã, o terceiro filho. Enganas tamas samas, ravi genefatos samas. O que Deus manda comunicar é o seguinte, irmãos. Nimikai avasturiantalas. Deus te chamou e me chamou para você ir. Genesubiatolos samas. E às vezes parece confortável para nós o lugar onde nós estamos. E a igreja muitas vezes tem se transformado num clube social, de encontro de amigos. Mas nós somos chamados para ir, e Deus às vezes precisa mudar a situação para tirar a gente do lugar. Às vezes é uma desgraça familiar. Às vezes é uma seca. Às vezes é um problema político e econômico. Porque senão você não sai. Senão você não vai. Revia navai camanas. E Deus mexeu com a estrutura da família de Abraão, porque ele tinha um propósito na vida de Abraão. Revia navasto, canta lá vai. Rabacanta lá vai. Ravaz. Mas agora está Abraão lá, na Turquia, e ele perde o pai. Agora ele já perdeu o irmão, Arã, já perdeu o pai, Terá. E a situação parece que está ficando cada vez mais difícil. E ainda por cima a mulher dele não pode ter filho. O irmão que sobreviveu ficou para trás, casado com Milca. E ele só leva o sobrinho lá junto com ele. Mas tocando lá e avastoríntolos. Mas é agora que Deus vai falar com ele. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. E vai para um lugar onde eu te mostrarei. Aleluia! Sabe quantos quilômetros, irmãos, que Abraão viajou? Lá da região do Iraque, onde ele estava, até a Turquia? 1000 quilômetros. Agora ele vai sair de lá em direção, aleluia, a Israel, no sudoeste da Síria, em Canaã. E ele vai viajar mais 650 quilômetros. Ravi, Canavai, Alastoplasto. E no meio de tudo isso está onde? Está a Síria. O que é a Síria, irmãos? Onde a capital foi Nínive, para onde Deus mandou Jonas, e Jonas não queria ir. Lei de Cantalas, o homem não quer ir. Se você perguntar para alguém aqui, você quer ir para a Europa? Ele vai dizer, estou aqui. Quer ir para Nova Zelândia? Eis-me aqui, Senhor. Você quer ir para o meio da tribo indígena? Não, Senhor, manda o meu irmão. E o que eu tenho que fazer lá? É só passear? Eu quero ir. E eu quero. Mas dar fruto para o teu reino? Isso aí deixa para depois. Porque tem muita gente viajando para a Europa, viajando para a Austrália, viajando para os Estados Unidos. Mas não pensa que Deus pode ter mandado ele para lá para multiplicar a obra dele. Está preocupado em se fazer economicamente? Estudar os filhos, quem sabe? Voltar para o Brasil numa condição melhor, mas não foi para isso que nós fomos chamados. Leikariatolosukenavai, Ravitolosubikai, Handala Suvitolos, Ravi Knevitolos Samas.
então esse Abraão, Noé não vingou, porque Noé, a primeira oportunidade que ele teve, se embriagou, ficou nu. Abraão vai dar certo. Aí vem Abraão, chega ao Egito, Gênesis 12, 13. E o que ele faz, irmãos? Vamos ver? E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. Sara era muito bonita. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Irmãos, Abraão diz que a mulher dele é a irmã dele. E aí, o que acontece? Faraó dá tudo para ele. Ele abre mão da mulher que Deus deu para ele para constituir uma grande nação na face da terra. E ele entrega a mulher dele de bandeja para Faraó, em troca de favores. Faraó dá a ele ovelhas, vacas, jumentos, escravos. Mas aí entra a graça de Deus, a graça redentora do Senhor. E diz a Bíblia no versículo 17, capítulo 12, 17, feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aleluia! Porque nós temos um Deus que, além de misericordioso, Ele é um Deus gracioso. Que mesmo que nós façamos errado muitas vezes, e nós pisemos na bola, Deus está ali para consertar o caminho, Deus está ali para nos proteger. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Não houve oração de ninguém, não, irmãos. Foi Deus autonomamente saindo em defesa do chamado. Porque ele tinha um chamado para a vida de Abraão e Sara. Racanta lavai tulo subiás. Isso vai acontecer de novo. Lá no capítulo 20 de Gênesis. Quando, diante do rei de Sodoma, Abimeleque, racanta lá subiás, 20. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. De novo. Versículo 3. Porém, Deus veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Gente, isso dá para falar um aleluia, dá? Te dá vontade de falar aleluia? A mim dá vontade de falar aleluia. Glória a Deus! Mesmo que eu erre, o Senhor conserta. E não é Abraão que protege a mulher, não, é Deus. Porque Deus tinha um propósito na vida deles. Em fazê-lo pai de muitas nações. Em que todas as famílias fossem benditas dele.
Abençoarei aqueles que te abençoarem. Serás abençoado. Aleluia. Ganasto flaito samai. Aí tem aquela história que nós não vamos prolongar demais, porque tem ceia, mas Abraão e Sara se apressam, né? Sara dá Agar, né, para ele, e nasce Ismael. 10 anos depois dele estar lá. E por causa disso, a bênção dele, do nascimento de Isaac, é retardada em mais 14 anos. Nenevia Plastor. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é para que ninguém se perca, irmãos. E às vezes, naquele momento, Deus não pode derramar a bênção, porque o homem não está fazendo a parte dele. A graça de Deus está sendo manifestada, mas a bênção vai sendo retardada, porque o homem não corresponde. E nós estamos aqui por causa da graça de Deus, não é favor nosso. Porque se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaria aqui. Aleluia. Houve um momento em que Abraão quis dar a sua herança a um servo chamado Eliezer. E é esse Eliezer, esse mesmo Eliezer, lá na frente, é que vai buscar a esposa do seu filho, Isaac. E quem é que ele encontra? Rebeca. E quem é Rebeca? Filha de Betuel, neta de Milca. Quem é Milca? Casado. Quem é Naor? Betuel. Aleluia. Olha a providência de Deus, irmão. Olha a graça de Deus derramada sobre a vida de uma pessoa e sobre a sua geração, mesmo com os erros e equívocos de cada. Aí pode passar desapercebido essa figura desse camarada chamado Eliezer. Porque só diz que é o Damasceno. Agora nós vamos começar a ver coisas novas. Vamos voltar para o mapa? Damasceno é de onde? De onde? De onde é o Damasceno, irmãos? É de Damasco. Onde é Damasco? Capital da Síria. Alecanta Lavas. Capital da Síria. Para onde o apóstolo Paulo vai em busca de cristãos, partindo de Jerusalém, para aprisioná-los, para matá-los. Necanha vasto flasto, achando que está fazendo tudo certo. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Romanos 5:8. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nós não queremos compartilhar essa graça, porque nós não vamos. Deus precisa mexer com a nossa estrutura. E eu quero de Paulo. Porque, irmãos, Damasco fica 210 quilômetros no sudoeste da Síria, onde fica a direção de Israel. A Síria tem lugares que ela fica a 80 quilômetros do mar Mediterrâneo. E só é separada pelas colunas das montanhas, da cadeia montanhosa do Líbano. E Paulo seguramente passou por aquelas montanhas para chegar lá em Damasco.
São 210 quilômetros. E a Bíblia diz, no livro de Atos, que Paulo estava chegando em Damasco, quando teve uma experiência sobre a Nazaré. Aleluia. Se ele estava chegando em Damasco, irmãos, o homem viajava 30 quilômetros por dia, em média. Então ele andou 3 vezes 6, 18, 180 quilômetros. E na cabeça dele estava: eu vou matar os cristãos, eu vou matar os cristãos, eu vou prender os cristãos, eu vou acabar com eles. Nerestu queravas. Mas aí a graça de Deus é derramada. Aleluia. A graça de Deus é derramada. Porque nenhum de nós merece coisíssima nenhuma, irmãos. Nós estamos aqui reunidos e somos chamados para ser pela graça dele. Aleluia. Para ficar cego. E Paulo conversa com o Senhor, obedece ao Senhor, Deus muda a vida dele. E ele começa a fazer a obra em Damasco. A Síria. A Síria. Gente, mas a Síria. Ninguém quer ir para a Síria. Há milhões de habitantes, irmãos, e 9,5 milhões já fugiram de lá por causa da violência. Quando você olha os campos de refugiados na Jordânia, você fica impressionado. São milhares e milhares de barracas. Gente que não tem casa para morar porque foi perseguido pelas religiões dominantes. Mas quem quer ir para a Síria? Quem quer ir para Damasco? Quem quer ir para Nínive? Jonas, não. Nínive, não. O povo é cruel, eles são belicosos, eles fazem pirâmide de corpos humanos. No Canavai, vasto Canavai. Mas aqueles pecadores se arrependeram. E houve jejum até dos animais. E Deus salvou uma multidão. Porque alguém, mesmo teimando, foi. Porque Paulo, mesmo querendo ir com outros propósitos, teve os seus propósitos mudados. Nera canta lá vasto fly. Ramafito los samas. Rabacanta lá subias. Nevito los subicai. Rabás, e canta lá, subiatos. Infelizmente, as igrejas têm se transformado num feudo, irmãos. É muito bom nós estarmos abraçando os irmãos. A paz do Senhor, e a paz realmente está aqui dentro. Mas o mundo lá fora está se acabando. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Não fazer que Deus santificou. Porque lá estava lá Cornélio em Cesareia, precisando da presença do apóstolo Pedro, e Pedro não queria ir. Mas não faça imundo aquilo que eu santifiquei. Como era você? Será que você tem na sua mente como você era antes de conhecer Jesus? Será que se não fosse a pregação de alguém, a oração de alguém, a intervenção de alguém, você estaria aqui nessa noite? Você é geração viva? Você respira o reino de Deus? Você tem o sangue de Jesus nas suas veias? Neia vacantalas. Nós somos excludentes, irmãos. Nós ficamos na nossa zona de conforto e não buscamos as pessoas que estão precisando
de amparo, de ajuda e às vezes de uma palavra de Deus para se converterem. Hanavas, Rabi te canta lavas, Rabi andalai, Rabi canta lavas. Não, fulano não pode, fulano é espírita. Fulano não pode, fulano é católico. Fulano não pode, fulano é testemunho de Jeová. Fulano não pode, fulano é mórmon. Necamaravás. Aí os irmãos de José o perseguem, como invariavelmente acontece com muitos líderes chamados por Deus, como aconteceu com tantos outros, como aconteceu com Davi. Aleluia. Mas Deus honra aquele que Ele chama. Aí eles perseguem José, aprisionam José. José permanece firme na sua posição, não importa onde ele esteja. Ele foi tirado da sua parentela, foi tirado da sua terra, está numa terra estranha, mas o reino de Deus está sendo proclamado ali. Essa é a prioridade dele. Ele não foi ali para fazer riqueza, ele não foi ali para fazer nenhuma outra coisa, senão honrar o nome de Deus. E ele, quando teve a oportunidade, o fez. Mesmo ao custo da sua própria vida sendo aprisionado. Nerevi, Canavá e Amanasso. Nerevas, te canta lavas. E chega ao ponto de Faraó lhe dar em casamento a Zenate, filha de um sacerdote egípcio chamado Potífera. E desse casamento nascem 2 filhos, Efraim e Manassés, que fazem parte das tribos de Israel. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? 2 camitas, descendentes de Cão, que viu a nudez de Noé lá atrás, e que foi amaldiçoado. E os descendentes de Sem, que são os abençoados, são os semitas, que o seu pai diz que vai dar para ele Canaã. Mas a graça de Deus é derramada sobre a vida de Manassés e de Efraim. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora 2 egípcios vão fazer parte da linhagem de Israel. Vão ter tribos abençoadas com porção dobrada. Porque José se manteve na posição. Rabacantalas, revindereças. Aí os perseguidores, eu já estou terminando, irmãos. Os perseguidores começam a ficar com a consciência pesada. Capítulo 42 de Gênesis, versículo 21. Os irmãos de José dizem assim, uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso veio sobre nós esta angústia. Ele rogava para que nós não fizéssemos aquilo com ele, e mesmo assim nós não o ouvimos. Os irmãos de José conversando um com o outro. Porque agora José está brincando com eles.
para ter junto dele o seu irmão Benjamim, que não havia ido com eles ao Egito no momento de fome, quando José era governador do Egito. Mas o que me impressiona, irmãos, é que eu lendo esse trecho, essa passagem da história de José, num pequeno... os irmãos depois tenham paciência de ler nas suas casas, tenham vontade. Vocês vão ver 6 vezes José chorando. José se emociona ao ver o seu irmão Benjamim. José se emociona ao ver o seu pai, Jacó. José se emociona ao ver os irmãos que o maltrataram e o venderam. José, diz a Bíblia que tem um momento que ele se afasta para chorar. Diz a Bíblia que houve um outro momento que José chorou tão alto que todos que estavam do lado de fora ouviam. Deus quer ouvir o nosso choro pelos perdidos, irmãos. Porque por mais que as pessoas pequem contra nós, por mais que as pessoas nos persigam, nós precisamos ser canal de bênção na vida deles. De multiplicação da graça redentora de Jesus Cristo. Ringinesutolo samai, devi knefai anastu, rabacantalai, derefasto kenavai, subiatolos samas, rabiandala samas, ducantalai avasturiantalas, dorihas, Necantalai asturiantas, tocanavas, ariantalas, das 12 tribos de Israel, 6 são de povos que nós condenaríamos. Manassés e Efraim, do Egito, nascido do ventre de uma filha de um sacerdote egípcio. Sinivi Tolossamai. E Jacó se casa com 2 concubinas egípcias. Zilpa, dela nascem Gade e Azer. Bila, dela nascem Dan e Naftali. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Senevi, Anás. O que você tem feito da graça de Deus derramada sobre a sua vida? O que você tem feito? Porque o grande problema é que muitas vezes nós não compreendemos o que significa a graça. E nós somos irresponsáveis em relação a ela. Essa que é a grande verdade. Eu ouço muito, principalmente no meio de jovens, agora eu não estou mais debaixo da lei, eu estou na graça. Quem já ouviu isso, hein? Será que foi só eu? Não estou mais debaixo da lei, eu estou na graça. É verdade. Nós somos da graça, não somos da lei. Porque a lei só veio 430 anos depois. E ela não veio para que nós seguíssemos integralmente, porque nós não conseguimos.
Ela veio para apontar os nossos pecados, que antes nós não sabíamos que nós pecávamos. Como Paulo disse, onde não há lei, não há transgressão. Se não tem lei, como é que você vai saber que você transgrediu? Todo mundo raciocina, fácil, não é? Se não tem lei, não tem transgressão. Agora os seus pecados vão ser apontados. Aí tem lá uma placa com um E de trânsito, um X para cá e outro X para cá. Você vai, estaciona seu carro ali debaixo e assovia. Aí chega o guarda em cima também com um caderninho, assoviando. Você olha, o que você está fazendo, seu guarda? Meu filho, eu estou te multando. Me multando? Mas por quê? Você está de brincadeira comigo. Você colocou o carro debaixo de uma placa que está escrito proibido parar e estacionar. O que seu carro está fazendo aí debaixo? Ah, é isso que quer dizer essa placa? É. Eu não sabia. Você vai ser multado assim mesmo. Porque tem uma lei. Tá, mas eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Graça, meu filho. Eu posso fazer e acontecer, não é bem assim. Eu quero terminar, abra sua Bíblia, capítulo 10 de Hebreus, versículo 28. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Hebreus 10, 28. Se a sua Bíblia não é o novo mundo das Escrituras Sagradas, das Testemunhas de Jeová, ela está escrita igual a minha. Seguramente não é, né? Senão você estaria lá no Salão do Reino, não estaria na Igreja Batista. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Eu estou lendo Hebreus 10, 28. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de quê? Da graça. Espírito de quê, irmão? Da graça. Aleluia. Graça é muito mais responsabilidade, irmãos. Vocês estão aí ainda? Faz assim para me saber se vocês estão. Estão aí? Graça é muito mais responsabilidade. Se antes morria pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, muito pior agora se você fizer pouco caso desse sangue que te redimiu. Esse sangue precioso que te redimiu. É nessa graça que nós estamos. Uma graça que exige responsabilidade. Nós lemos, e esse é o último, eu prometo que não vou falar mais nada. Hebreus, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Esse mesmo Pedro, um pouquinho antes, ele diz no capítulo 2, versículo 20. Porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo,
desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro da lama. De quem alguém é vencido, do tal se faça também servo. O que é que tem vencido a sua vida? Vencendo vem Jesus? Se vencendo vem Jesus e Jesus vai adiante de você, você é mais do que vencedor. E nada pode te separar do amor de Cristo. Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. E a bênção do Senhor permaneça sobre essa igreja. Em nome de Jesus. Amém.